Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar mais um pouco sobre os ensinamentos bíblicos e hoje eu vou buscar uma história que fica lá no Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 19, versículos do 1 ao 26. Claro que eu não vou contar na íntegra, mas as pessoas que tiverem depois com vontade de saber com todos os detalhes da história, por favor, depois peguem a Bíblia e leiam ou ouçam em algum canal do YouTube. Hoje as coisas estão mais fáceis. A gente pensa, fala, escreve lá no Google e ele coloca o que nós queremos ao nosso alcance. Eu sou Cláudia Lago, sou escritora, sou baiana, tenho 4 livros, mas neste momento eu quero falar sobre 2 livros que são O Desistir Pode Ser a Melhor Opção e O Desistir para Recomeçar. Este aqui, que é O Desistir Pode Ser a Melhor Opção, ele condiz com a história que nós vamos contar hoje, porque é uma história que fala de desistência, de abrir mão, de mudar de local, enfim. E essa história inicia com Ló, que era sobrinho de Abraão, recebendo na cidade onde ele morava a visita de 2 anjos. Esses anjos enviados pelo Senhor foram proteger tanto Ló como a família dele. E ao chegarem, encontraram com Ló na entrada da cidade. E Ló os convidou para que eles fossem repousar na sua própria casa. E assim os anjos fizeram. E naquela noite, os homens que moravam naquelas cidades de Sodoma e Gomorra viram que haviam convidados na casa de Ló e foram até a porta dele exigir que Ló colocasse estes 2 homens, que na verdade eram anjos, à disposição deles para que eles pudessem abusar desses visitantes, abusar sexualmente. E Ló, no momento, se viu afrontado e pediu que eles se afastassem ou pelo menos aceitassem suas 2 filhas que ainda eram virgens. Veja bem, colocou as filhas para serem abusadas. Mas ainda assim ele não obteve êxito e ao sair para conversar com estes homens, os anjos, vendo que ele não tinha conseguido contê-los, puxou Ló para dentro de casa e colocou uma cegueira nestes homens. E estando cegos, eles não conseguiram admoestar os anjos que ali estavam. Na manhã seguinte, antes de saírem daquela cidade, os anjos falaram com Ló, perguntaram na verdade a ele se havia ainda outras pessoas pertencentes à família dele. E Ló disse que os genros deles deveriam também ser protegidos. E foi ao encontro dos genros e falou sobre a destruição que pairava sobre aquelas cidades. Mas os genros acharam que era uma brincadeira. Na manhã seguinte, os anjos conduziram Ló, suas 2 filhas e a sua esposa para os montes. Mas Ló disse que não queria ir para os montes, ele gostaria de ficar numa cidade e falou sobre a cidade. E os anjos aceitaram que Ló seguisse com a sua família para essa cidade. E durante o caminho, durante a caminhada, a fuga daquele local, os anjos asseveraram que nenhum daqueles membros da família olhassem para trás. Mas, enquanto Deus destruía as cidades com uma chuva de enxofre e fogo, a mulher de Ló, que estava com o coração apegado nos seus bens, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Transformou-se numa estátua de sal. E aí a história continua, gente. É bom que vocês peguem a Bíblia, como eu falei no início, leiam em alguns livros que ensinam sobre a palavra de Deus, busquem em aplicativos que falam sobre a Bíblia e reflitam acerca do ensinamento que está nessa história. Então, vamos dizer assim, macabra, uma história de destruição.
Eu diria que é uma história onde o próprio Deus volta atrás. Portanto, ele desistiu das cidades de Sodoma e Gomorra. Ele desistiu das pessoas que ali viviam e se comportavam de uma maneira atroz, de uma maneira que não condizia com aquilo que Deus havia projetado para aquelas pessoas. E a mulher de Ló, infelizmente, teve essa necessidade de se ater, se apegar àquilo que já fazia parte do passado dela. Então, essa história, como sempre digo, já que o nosso canal é um canal que não é exclusivo para mulheres, mas que se atém às questões relativas às mulheres, nós notamos que no momento em que os anjos seriam abusados sexualmente pelos homens daquela cidade, Ló ofereceu as filhas que ainda eram virgens. Você vê a falta de amor, a falta de valorização da mulher. E por último, a mulher de Ló, quando ela olha para trás, ela denota, ela demonstra a dificuldade que ela tinha de abrir mão daquilo que ficou no passado, daquilo que não era bom, daquilo que não servia para a vida deles, familiares, a vida das filhas dela, a vida do esposo. Então fica aqui mais uma oportunidade para a gente refletir acerca do que eu falo neste livro, que é o livro Desistir Pode Ser a Melhor Opção. É um livro que fala sobre a necessidade de refletir para ver o que de fato deve ser continuado, o que de fato a gente deve levar para a vida e o que de fato a gente deve abrir mão, deixar no passado, deixar para trás. Eu, assistindo a um vídeo na internet, no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, eu aprendi com um professor a seguinte frase: às vezes a pessoa que diz para você não desistir é a pessoa que mais atrapalha a tua vida. E não é brincadeira, é uma frase séria. Porque não se deve desistir de ser feliz, não se deve desistir de um propósito, mas devemos sim refletir acerca das nossas atitudes para saber de fato o que merece seguir ao nosso lado e o que merece ser deixado para trás. Então eu agradeço a vocês por mais essa oportunidade. Eu peço que vocês façam a gentileza, tenham o carinho de dar um like nesse canal, porque eu preciso levar para outras pessoas. E nós sabemos que é uma palavra tão simples, mas que pode ser um direcionamento para alguém que quer tomar alguma atitude. De repente a pessoa pode estar buscando na internet e essa resposta vem através do que é dito aqui. Então, gente, fiquem com Deus. Eu agradeço a vocês por essa audiência e me ajudem a levar esta palavra para mais outras pessoas. Um abraço.